Este capítulo começa com Shenhai e sua tropa chegando ao local do crime. Eles chegaram muito tarde e consideram que foi uma forma extremamente brutal de tirar a vida de alguém. O assassino poderia ter eliminado os envolvidos com apenas um golpe, mas preferiu fazê-los sofrer lentamente. Shen fica alerta, questionando se o culpado é aquele homem. Ele pede à sua tropa que se espalhe e que, se encontrarem alguém suspeito, disparem um sinalizador para que ele possa ser visto. Um homem que está com Shenhai também fica preocupado e pergunta por que ele está tão agitado. Será que o líder dos rebeldes fez isso? Shen responde que não, mas que poderia ser alguém muito pior. Ele conhece os métodos das forças policiais para lidar com casos assim e, se for realmente ele, poderá despistá-los e atacar o governo. Ele ressalta que a sede do governo sempre foi 100% à prova de vazamentos. No entanto, Shenhai questiona que, se o culpado for o criador desse sistema, isso não fará diferença, já que ele conhece o funcionamento do sistema. Então, ele começa a desvendar quem é o assassino, Lu Shenli, o ex-chefe da sede do governo. Seu amigo diz que entrou na sede do governo há pouco tempo e só ouviu falar dos feitos brutais desse homem, mas o quão forte ele realmente é. Shen começa a explicar que, com o poder atual de Lu Shen, ele não poderia ser chefe da sede do governo. No entanto, isso aconteceu porque, naquela época, os rebeldes eram tão fortes que o antigo imperador ficou apavorado. Para evitar que as famílias aristocráticas e os civis na capital se rebelassem, ele nomeou Lu Shenli como chefe da sede, fortalecendo assim o controle sobre a capital. Lu Shen era muito brutal e estabeleceu um conjunto rígido de regras. Sempre que saía, causava destruição em massa e feria muitos inocentes. Sob sua gestão, a capital se tornou um inferno. No início, esse método opressor funcionou bem, mas depois de um tempo, as pessoas se cansaram e se revoltaram em grande escala. O ex-imperador decidiu executar Lu Shen e enviou os 4 mestres da sede, o Mercurial, o Mão de Aço, o Caçador de Estrelas e o Sangue Quente para cumprir a missão. No entanto, a força de Lu Shen estava além da imaginação de todos, e ele sozinho derrotou todas as tropas de elite mais poderosas e depois desapareceu. Devido às suas ações, ele foi considerado um verdadeiro pesadelo, vindo diretamente do purgatório, e foi apelidado de Cara de Jade. A cena então muda para a garota cumprimentando novamente o protagonista e perguntando se ele também está ali para pegar comida de graça. Ela afirma que ele vai precisar disso para o ano novo. O protagonista responde que já esperava isso dela, afinal, ela era a pessoa mais sem vergonha do mundo. No entanto, ela o corrige, dizendo que não era nada comparado a outras pessoas piores. Ela pede para que ele olhe para o saco atrás dele, que contém minério de Qi verdadeiro amarelo escuro, algo de grande valor. O protagonista fica surpreso e se pergunta se esse minério é a rocha explosiva. Ele pergunta onde está o grupo que pegou essa pedra com ela, e ela diz que estavam na entrada do beco, mas agora foram para o leste. Devido ao desfile do imperador, muitas lojas estavam distribuindo comida de graça. O protagonista observa que ela não conseguirá carregar aquele saco nas costas. Em seguida, o protagonista sai correndo, perguntando por que eles querem tantas rochas explosivas. Será que estão planejando explodir a rua? No entanto, ao chegar lá, não encontra ninguém e percebe que não encontrará nada se continuar procurando assim. Com um salto, ele começa a voar e localiza o grupo. Ele para bem na frente dos assassinos e diz que eles podem assassinar a imperatriz, mas não devem usar armas de destruição em massa. Sem dizer uma palavra, Lu Shen ataca o protagonista, que desvia facilmente do golpe. O ataque causa grande destruição no local, e Lu Shen elogia o protagonista por sua agilidade. O protagonista fica sério e grita que não vai impedi-los de assassinar a imperatriz, mas insiste que eles não devem usar armas que possam ferir inocentes, especialmente a esposa deles. Como eles não parecem dispostos a ouvir, ele avisa que vão ter que enfrentar as consequências. Neste capítulo, testemunhamos Lu Shen muito irritado, questionando o que o protagonista tinha acabado de dizer. Uma aura demoníaca o envolve enquanto ele pergunta se o protagonista sabe quem ele é. Ele exclama alto que é o Rai Cachaça da Cara de Jade, mas acaba ajoelhando-se e sentindo muita dor após levar um golpe nas partes sensíveis. Irritado, ele afirma que o protagonista não possui a virtude das artes marciais, pois usou um golpe sujo como aquele. O protagonista argumenta que ele está exagerando, já que era uma luta real e chutes na virilha eram permitidos, ele deveria aprender isso. Novamente, Lu Shen pega a espada e anuncia que vai mandar o protagonista para a base, começando a atacar com uma série de golpes consecutivos. No entanto, o protagonista desvia com facilidade, mas reconhece que subestimou Lu Shen quando é lançado para trás após um ataque poderoso. O Cara de Jade pergunta se o protagonista já está morrendo e se impressiona com seu poder, afirmando que estava apenas se aquecendo e que aquilo era apenas metade do seu poder. No entanto, Leon observa que ele só estragou a roupa que a esposa comprou para ele, e, com uma expressão desagradável,
Lu Shen anuncia que agora mostrará sua verdadeira força e crueldade. Antes de agir, recebe um soco na cara e é arremessado. O protagonista diz que ele não foi o único a não usar toda a sua força. Confuso, Lu Shen não consegue acreditar. Leon começa a falar que ele se considerar invencível era uma doença chamada Shunibyo e que iria curá-lo. Ele então começa a lançar uma série de citações de anime e dá uma surra em Lu Shen. A tropa de Lu Shen fica assustada, afirmando que seu líder era uma figura lendária, mas que não conseguiu lutar adequadamente contra esse cara. Eles decidem sair dali o mais rápido possível, mas Leon os detém e pergunta para onde eles pensam que estão indo. Momentos depois, vemos Lu Shen e seu grupo enterrados na rua como lixo, e o protagonista pede a eles que pensem muito sobre suas ações. Com a posse dos minérios, ele comenta que é muito perigoso entregá-los ao governo. Ele decide o que fazer com eles, simplesmente jogando o saco para cima e criando um festival de fogos de artifício, que atrai muitas pessoas na rua, incluindo sua namorada. A polícia chega ao local, mas o protagonista comenta que não importa onde esteja, a polícia sempre será a última a chegar, e ele sai rapidamente. Shenhai chega onde Lu Shen e seu grupo estão enterrados e fica surpreso. Ele comenta sobre quem teria feito isso e suspeita que o líder do exército rebelde seja o responsável, mas não entende por que ele teria ajudado eles. Entretanto, na quina de uma casa, a garota maluca está observando a luta entre Leon e Lu Shen. Ela comenta que essa força monstruosa não deveria existir em um senhorio e se pergunta se ele é o cara que ela estava procurando, o imortal renegado, Zixian. O capítulo se inicia com um desfile, onde vemos bonecos de ação que fazem referência a vários personagens de outras obras. Leon, despreocupado que o desfile já acabou, mas ainda não conseguiu encontrar Roali. Então, ela aparece atrás dele e pergunta por que ele estava tão abatido e por que não falou com ela quando a viu mais cedo na rua. O protagonista comenta que é sério que não tinha visto ela, vagou pela capital toda, mas não a encontrava. Ela fica um pouco irritada e fala que na verdade achava que era porque ele estava de olho em outras mulheres, pois ficou sabendo que a nova imperatriz era a mulher mais linda do mundo. Ele responde que de jeito nenhum e que a mulher mais linda do mundo era ela, sua esposa. Além disso, menciona que como alguém saberia como ela é, já que ela ficou coberta por uma cortina durante o desfile. De repente, uma pessoa levanta a mão e diz que sabia quem ela era, Li Shue. Ela comenta que o senhor proprietário era muito burro, pois até agora não tinha descoberto como a nova imperatriz era, e afirma com toda a certeza do mundo que a nova imperatriz, na verdade, era a mulher mais feia do mundo, com rosto verde e presas fedorentas, e por isso estava escondida atrás das cortinas. No entanto, Roali, que na verdade era a nova imperatriz, fica bastante irritada e exala uma aura assassina que é sentida por Li Shue. Roali fica incrédula, pois afirma que viu a nova imperatriz hoje, e ela não era um monstro verde com presas. O protagonista suspeita de como ela viu a nova imperatriz, já que ela ia sair com os amigos. Então, o protagonista oferece um doce a Roali, que recusa por ser muito doce. Ele quebra a parte doce e dá a parte azeda para ela. Em uma cena bem romântica, os dois estão felizes. Leon pergunta a Li Shue como ela conseguiu aqueles óculos, e ela fala que foi uma pessoa que caiu do céu e começou a falar umas coisas estranhas, depois saiu correndo e esqueceu os óculos, lembrando que o protagonista também caiu do céu. Um policial passa pedindo para que todos saiam da frente, pois houve um assassinato. Leon fala que se isso for verdade, a sede do governo vai ficar muito ocupada. Roali fica olhando para uma brincadeira do festival onde você pode pegar um peixinho dourado. Então, o protagonista pergunta a ela se ela quer brincar. Ela diz que não, que aquilo é só para crianças. Ele pega na mão dela e diz que quer brincar, então ela aceita, e ele pede para que ela pegue um peixe para ele. Depois de algumas tentativas fracassadas, Roali acaba ficando irritada. Leon fala para ela não se preocupar e que irá ajudá-la agora, e juntos eles conseguem pegar um peixinho dourado. O protagonista fala que ficou bastante surpreso, pois ela é louca por dinheiro e não imaginava esse lado infantil dela. Roali fala que estava apenas curiosa, já que nunca tinha brincado disso antes. Ele então pega um lenço e, enquanto limpa ela, fala que ela ficou toda molhada e que é melhor irem para casa. Ela concorda, e os dois caminham para casa. O protagonista fala meio deprimido que no final nem viu os amigos de Roali, mas que se ela o viu e não o chamou, é porque a situação não estava boa para isso. Quando está prestes a perguntar sobre isso, ele desiste e diz que não vai incomodá-la. Na residência da família Huang, o chefe da família, Huang Lu, comenta com o alto oficial da família Huang, Huang Duanzi, dizendo que o livro de contas é muito importante para eles e que não pode cair nas mãos da imperatriz. Huang Duanzi fala que compreende que já encontrou um poderoso mestre para investigar, classificada como a nona assassina do Grande Qian, a Rosa de Sangue, Lu Lian.